É sempre um prazer imenso estar na sua companhia. É muito bom tê-lo conosco aqui na nossa sala de visitas do De Bem com a Vida. E o programa esta semana, ele desnuda verdades que a grande maioria da nossa população ainda não teve acesso. Nós vamos saber se Tiradentes foi de fato um herói nacional ou ele é fruto do poder constituído, com o historiador e pesquisador Edson Huttner. E nós vamos saber também sobre a menopausa, que pode apresentar mais de 100 sintomas e a sua interpretação e tratamento através da medicina tradicional chinesa com o Dr. Antônio de Bortoli. Gostou? Então sorria na nossa sala de visitas, porque o De Bem com a Vida está começando. Pare e pense comigo. Quem foi Tiradentes? Quem desnuda este mito é o nosso professor Edson Huttner, que é pós-doutor em História pela PUC Rio Grande do Sul e também é doutor em Teologia pela Universidade Gregoriana da Itália. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Cris. O doutor está aqui presente. É uma satisfação muito grande, né? Está nesse momento refletindo sobre uma pessoa tão importante da nossa história, né? Foi aquilo que chamamos de Tiradentes, né? Joaquim José da Silva Xavier. Perfeito. Boa noite, doutor de Bortoli. Sempre quando eu destaco que o senhor vem ao programa, já começo a receber perguntas. Boa noite, Cris. Boa noite, professor. Seja Boa noite a todos. Muito bem-vindo. Começamos então. Tiradentes, esclarece para nós. Ele é de fato esse herói nacional ou ele é produto do sistema? Olha, Cris, vendo a história, né, a partir de hoje, né, e de vários autores que refletiram, falaram sobre ele, sobre os pintores que fizeram a face dele, né, realmente ele é alguém que mostra a nossa identidade nacional, né? Mostra uma identidade diferente daquela que queria o Império Português, que na época, né, como em outros lugares do Brasil, né, assim como foi a Revolução Farroupilha, a Inconfidência Mineira, né, ela foi contra o governo de Portugal, que cobrava impostos, né? Ali em Minas, onde tinha produção de ouro, os impostos eram muito taxativos, né? E com certeza a população, os comerciantes, eles não foram com essa ideia porque estava assim prejudicando a própria convivência dos brasileiros, né? As famílias, os empregados. E Tiradentes, ele entra nessa história, né? Querendo dar uma resposta justamente para o equilíbrio, né, do comércio, equilíbrio de uma boa capitania, né, que realmente era terra do Império Português. E Tiradentes e os grupos, né, inconfidentes, né, foram contra essa ideia, né, com certeza, de exploração do Império Português. E aí nós temos, então, essa nossa identidade nacional, né, que era justamente uma convivência justa para os seus cidadãos. E assim começa, Cris. Mas então, professor Edson, Tiradentes foi de fato um herói? Ele foi um herói, né? Foi um herói. Foi um herói, né? E acredito que é um herói com um nome assim de alto nível, no sentido por aquilo que eu estou falando agora, né? Ele foi herói a partir de quando, oficialmente? A partir de 1965, né? No dia 19 de abril, onde se comemorou a data da morte dele, do enforcamento e execução, né? De 1792. Mas foi o dia 21 de abril. Então, essa morte dele, né, que foi um simbolismo também dessa identidade
nacional brasileira que queriam, independente do Império, né, foi que forjou, né, essa identidade de herói. Atrás da palavra herói, né, nós temos, então, essa identidade, né, de um brasileiro, né, que queria realmente uma república. Né, ele queria uma república. E ele, antes de assumir este papel de libertador, ele era um dentista que não gostava de tirar dentes e gostava de recuperar dentro do possível o dente. Que visão preditiva em saúde, né? Olha, isso, como é que foi essa história, né, Cris? Porque falamos Tiradentes, né? Por que não vamos direto ao nome Joaquim José da Silva Xavier? Mas Tiradentes, veio que o nome pegou, né? Sim. Tiradentes, todo mundo sabe que é Tiradentes. Mas como é que foi essa história, né? Muito bem, ele nasceu na fazenda do Pombal, em Ripópolis, né? Em Minas Gerais, e uma família que tinha empregados, etc. Trabalhava com minério, né? E os pais deles, faleceram os pais dele, né? E ele ficou um pouco sozinho e foi trabalhar com um tio que era dentista, Joaquim Ferreira, né? Trabalhou com o tio. Com o tio dele, né, com uns 14, 15 anos, ele aprendeu essa profissão de dentista, né? Com o tio dele. Ele teve a aprendizagem, então, com o tio dele, Sebastião Ferreira. Conta a lenda, né, e até a história mesmo, ele mesmo, né, colocava dentes nele e ficava tão bem que parecia que era normal. Né? Então, essa fama, né, correu talvez o Brasil. A fama até do dentista, muito mais que o herói, né, de todas aquelas coisas que ele fez. Inclusive é patrono da odontologia. Né? Para te ver como era importante o dentista naquela época. Doutor Antônio, e veja que lá em 1700 e lá vai, já tinha o Tiradentes, ou José Joaquim, melhor se referindo a essa pessoa, ele tinha essa visão de não extrair o dente, sim tentar recuperar. É mais ou menos como a medicina chinesa, né, que tenta salvaguardar a saúde. Sim, basicamente ele estava certíssimo. Você vai ver que ele já praticava a medicina aí, professor. Diz que ele era médico também, ensinava ervas, né? Isso conta na história que ele também lidava um pouco com essa área da medicina alternativa, né? Erva, etc, e assim por diante. Né? Professor Edson, o que a gente não sabe, o que a história ainda não nos contou de Tiradentes que o senhor pode compartilhar aqui conosco? Olha, nós temos uma imagem, né, de Tiradentes que foi feito pela história, pelos seus pintores, desde o começo, né? Desde 1880 pintavam Tiradentes, a imagem dele de barba, né? E, em geral, como ele foi sacrificado, né? Tiraram a cabeça dele, os braços, o tronco, né? Fizeram ali... Esquartejaram ele. Né? Até para outros não seguir o mesmo caminho, né? Essa imagem dele, né? Como mártir. Né? Ele, no começo, né? Antes de 65, ele era mais mártir do que herói. Né? Porque essa questão do sacrifício, né? como Jesus na cruz, né? Mas ele está ali decapitado, né? E essa ideia dele, do homem com barba, ela ficou como um feedback, né, da imagem de Jesus Cristo. É o que eu ia lhe perguntar. Justamente. Exatamente. Né? Mas não era assim. Ele foi um militar por uns 2 anos, né? Que ele trabalhou. Ele cuidava. Ele foi um militar do Império Português, né, no Brasil. Alferes, né? Justamente. E ele cuidava esse tráfico que ia de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, justamente o tráfico do ouro, né? Tanto é que ele adquiriu essa competência de militar, e o militar, até hoje, né, no Brasil, ele faz barba, né? Ele não tem barba, né? Eu tenho relatos de que mesmo quando ele foi preso, né, ficou 3 meses na cadeia antes de ser decapitado, né? Ele sempre fez a barba, né, e deixava um bigode. Né? Então, essa ideia dele, do barbudo, do homem, não é bem a imagem dele.
foi usada, aproveitaram de repente a Aproveitaram, imagem de Jesus Cristo sim. para... Até porque não era costume naquela época, e nós não temos uma foto dele, até porque não tirava foto naquela época, né? Não tinha fotografia, né? E nós não temos assim uma imagem dele como ele era realmente, né? A não ser os primeiros pintores que fizeram ele com barba, né? Só a partir de 1940 que colocaram ele como a imagem de um militar, né? Muito bem posicionado, etc. Então, isso é uma Professor, coisa interessante. que frase curtinha Tiradentes nos diria hoje, neste momento que passa o Brasil? Olha, se vivo fosse. Ele diria assim que o cidadão, né, aquele que trabalha, ele merece justiça, né? Ele merece que os impostos sejam injustos, né? Ele merece que o comércio, né, para aquilo que ele faz, né, proporcione assim uma renda para a sua família, né? Proporcione todos os seus direitos, né, que têm que ser preservados. Ainda mais hoje que a gente vê essa história, né, dos americanos querem cobrar taxas altas, né? Olha a confusão que deu, né? Olha, é muito parecido a coisa, né? Cobrar taxa do celular, a história se repete. Então, o que ele diria hoje é a mensagem para nós hoje, né? Que temos que ficar atento e temos que garantir, né, esta qualidade de vida do cidadão, né? Perfeito. E para garantir a qualidade de vida, a nossa qualidade de vida, vai a dica de leitura da semana, que fala sobre a obra Verás que Tudo é Mentira, de Mário Badio, da nossa premiadíssima editora Coralina. Verás que Tudo é Mentira não apresenta caminhos óbvios, traz encruzilhadas em que o leitor é convidado a refletir sobre as escolhas dos personagens como quem se vê diante de um espelho, a optar entre a verdade ou a mentira, a dura realidade ou a conveniência, em histórias que revolvem sentimentos entre quimeras cotidianas e mazelas sociais. A obra é provocativa e surpreendente, mas, como tudo, soa tão comum e chocante. Quem sabe você visita estas páginas, porque eu sempre digo, quem dedica um tempo à leitura pode significar um salto quântico aos seus projetos de vida. Leia! Mais informações desnudadas em seguidinho depois dos nossos comerciais. Minha amiga que está na nossa sala de visitas, eu tenho uma informação que vai lhe surpreender. A menopausa, que pode provocar mais de 100 sintomas, tem uma outra leitura, uma outra interpretação e um outro tratamento pela nossa tradicional medicina chinesa. E quem revela essa possibilidade é o nosso colunista, o Dr. Antônio de Bortoli, mestre em medicina tradicional chinesa, doutor em medicina naturopática, com formação nos Estados Unidos da América, essa do Trump, e biomédico integrativo. Dr. Antônio, como a medicina chinesa interpreta a menopausa que vem abalando mulheres e cada vez em menor idade? Antes era doença de velha, né? Eu não gosto da palavra velha, mas todo mundo entende. Vem abalando pessoas idosas. Hoje, ela baixou a régua e prejudica muitas mulheres, uma legião crescente. Que negócio é esse? Pois é, Cris. Primeiro, vamos falar uma
esclarecer uma coisa. Em medicina chinesa, não se trata Doença. menopausa. Não se trata menopausa. Não, menopausa não é doença. Sim, mas eu chego lá no seu consultório, esbaforida, irritada, com sono certo. prejudicado. Mas a abordagem é outra. Qual é? É uma fase da vida da mulher. Mas por que uma só? Eu, graças a Deus, não tive. Mas Sim, olha, as minhas isso amigas... tudo é desequilíbrio do teu organismo. Uma sofre mais que a outra. Agora, você falou ali que está baixando a faixa etária, não? Por que está baixando? Por que está baixando? Pois é, uma pergunta bem interessante. Por quê? O que mudou nos hábitos das mulheres nos últimos anos? A alimentação. A alimentação. O sedentarismo. A alimentação. E o trabalho. E o estresse. O estresse. Então, tudo isso mexe com o quê? Com hormônios. Há um desgaste maior hoje do corpo, do organismo. O que é a menopausa? A menopausa surge na vida da mulher, assim como ela entrou ali no período da adolescência, teve a menarca, etc., uma alteração na puberdade. Foi uma fase nova da vida dela. Essa fase vai durar até a menopausa. E ali se inicia a terceira fase da vida hormonal da mulher, vamos dizer assim. Tá? Aliás, você sabia que só 3 fêmeas mamíferas têm menopausa no planeta? Olha, para lhe ser bem sincera, eu sabia que nós temos isso. Quais são as outras duas? A fêmea do elefante, a aliá, e a da orca. Engraçado, 2 espécies grandes e, entre aspas, obesas. Grandes, assim. Não, obesas. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Eu vou aqui para perguntar. Isso é preconceito. Isso é gordofobia. Não. É a dúvida de um... Não, porque o senhor trouxe... Não, são as 3 fêmeas mamíferas. Então a característica são as... Não, menopausa é da mamífera. Né? Mas o que significa isso? Então, deixando de lado o aspecto dos achaques, etc. A fase da menopausa, ela dá para a mulher mais 15 ou mais anos de vida produtiva. Opa! Porque as outras fêmeas reproduzem até o último dia de vida. Não para o ciclo. Não tem essa interrupção. Não. Entendi. E a mulher, ou a elefanta, a alha, tem. A orca. Essa fase é a fase da avó, da sabedoria. Opa! A função da mulher na menopausa, vamos dizer assim, em termos evolutivos, é passar para as novas gerações a sabedoria. Olha isso, professor. Que interessante. Muito interessante. Olha, 40 anos de jornalismo, eu nunca tinha escutado essa... Se a mulher é reprodutiva, vamos dizer, até o último dia de vida, ela está preocupada com o quê? Com filho, com criar filho. E tu tem filho, todas as mulheres que tiveram filho sabem disso, aquilo é uma ocupação constante. Eterna. Tem que cuidar, tem que educar, tem que isso, tem que aquilo, tem que moldar, tem que... Vai para a escola, faz isso, vai tomar banho, né? Então ela não tem tempo de parar, de curtir aquele... Quando chegam os netos, é o tempo de parar, de curtir aquele neto, aquela vida, passar o que ela sabe. Que lindo. E o que ela sabe, não em termos de conhecimento formal. Ela não vai educar aquela criança no sentido da escola. Mas ela vai passar aquilo que ela carrega no coração, aquela vivência que ela teve. Aquela sabedoria. A sabedoria, exatamente. Por que, por exemplo, numa manada de elefantes é comandada por uma matriarca? Não é o macho da manada que comanda. É a elefanta, ou aliá,
vamos chamar de elefanta, mais velha. Vamos simplificar. A gente está numa sala de visita. Ela tem a sabedoria. Perfeito. Ela guia a manada. Nos períodos de seca, ela sabe onde é que tem água, ela sabe onde é que tem alimento, ela sabe o que fazer quando um está doente, ela sabe tudo. Ela é a detentora da sabedoria. E isso era com a humanidade antes também. As avós sempre foram. Só que a mulher entrava na menopausa bem mais velha. E hoje tu está entrando na menopausa antes da idade da sabedoria. E isso é um prejuízo, além de um prejuízo emocional, físico, é um prejuízo social. Sim, porque a mulher, às vezes, ela está no auge da vida dela e, de repente, ela se sente velha. Mas o que está acontecendo comigo? Porque os calores, é chato, incomoda. É porque a falta de memória, a insônia, etc. E dói aqui, dói ali. Tudo isso é manejável, vamos dizer assim. Quer dizer que eu gosto de deixar as coisas bem claras. Eu sou uma defensora das minhas amigas e dos meus amigos também. Se a mulher começa a sentir que a menopausa está incomodando, perceba que pode ter mais do que 100 sintomas. E ela não quer tomar uma medicação que tem efeitos secundários negativos. Ela pode ser acolhida pela medicina chinesa? Sim, porque primeiro que nós não usamos nenhuma substância química. Tá? É tudo o mais natural possível. Em termos de reposição hormonal, vamos dizer assim, as chinesas fazem há milênios. Não, parei um pouquinho. Agora a repórter entra em ação. Como assim? Reposição hormonal, que é uma coisa top da ciência, já fazia milênios? Sim, há milênios, totalmente natural. Tem algumas ervas que têm fitoestrógenos, que são usadas pela medicina chinesa. E quando o caso era muito sério, é engraçado para nós, mas eu vou falar aqui, a medicina chinesa preconizava que as mulheres deveriam tomar a urina de mulheres jovens. Olha pelo outro lado. Sim, não, eu estava dizendo, olha, acho que até se realmente for assertiva... Então, o que tá por aí, a urina de uma garota de 15 anos está o quê? Cheia de hormônio. Claro. Então, ela fazia uma reposição hormonal natural. E hoje? Não estou dizendo para fazer isso. Sim, não, você está contando. Mas e hoje? Eu fiquei interessada na reposição hormonal natural. Com ervas. Como é? Aliás, até tem uma história aí para falar sobre a questão dos fitoestrógenos do soja, da soja. Sim. Aí todo mundo diz, estou fazendo a reposição com soja e tal, não sei o quê. O que aconteceu? Um médico americano, que eu não me lembro agora o nome dele, ele pesquisava muito sobre menopausa e tal. Então, ele descobriu, nos estudos dele, que ele constatou que 20% das japonesas têm fogachos. Aqueles calorões, né? 20% das mulheres menopáusicas japonesas. Enquanto que as americanas, 20% não têm fogachos. Ao contrário. Que injusto toda essa diferença. Não é injusto, é lógico. O professor está querendo ansioso por lhe fazer uma pergunta. Eu achei muito interessante esse tratamento, né? Em geral, a gente vê o outro lado sempre. Sim. Aquela coisa do remédio, etc. Né? E hoje, Antônio, né, como é que as pessoas vão se aproximar desse tratamento, né? As mulheres, por exemplo, que estão escutando essa reportagem, né? Como é que eles vão fazer? É um atendimento que tem que marcar uma agenda com um especialista? Vamos encontrar na internet? Na internet tu encontra de tudo, né? Na internet tu encontra de tudo.
Mas, não, voltando ali, ele foi para o Oriente estudar por quê? E descobriu que as japonesas comiam soja, muita soja. E aí voltou, estudou a soja e descobriu que ela é rica em estrógenos e tal, então aí está a solução. Bom, a indústria está pronta para produzir o que tu quiser, né? Como diz, se tem alguém chorando, vai aparecer alguém vendendo lenço. Começaram a vender fitoestrógeno para a mulherada, não adiantou nada. Por quê? Porque as pessoas esquecem que uma japonesa, ela ingere soja desde antes de nascer, já na barriga da mãe. Ela passou a vida inteira consumindo soja. E aí, quando ela chega na menopausa, ela está impregnada, o DNA dela está impregnado. Então, é natural a transição. Não é tu chegar aqui, uma mulher aqui do Ocidente, que nunca não tem esse costume de ingerir soja, aí dependendo da menopausa, começa a tomar pílulas milagrosas que não resolvem. Então, hoje se sabe que a soja ela leva em torno de 5 anos até chegar a impregnar o DNA, começar a desligar alguns genes, etc. Alterar o genoma, mas não vai ser de uma hora para outra. Agora, essa questão que o senhor falou da internet, hoje tem de tudo, né? E é um péssimo conselheiro. No tempo que existia ainda o Yahoo, nem sei se existe ainda, eu lembro que eu vi um cartaz no consultório de um médico italiano, ele dizia assim, se você perguntou ao Dr. Google sobre a sua doença, é melhor consultar uma segunda opinião com o Dr. Yahoo. Mas aqui em Porto Alegre, o doutor Antônio é um pouco tímido para se autodivulgar. Aqui em Porto Alegre, as pessoas que têm interesse em fazer essa reposição hormonal natural e também tratar a menopausa, que é uma coisa chata, eu fiquei impressionada. O tratar, Cris, é que eu acho que é... Porque ela não é uma doença. Sim, mas quem está incomodado com isso pode... pode... ter uma transição, vamos dizer assim, mais confortável. Mas ela tem que estar acolhida na medicina, na milenar medicina chinesa. Total. Fala com o doutor Antônio, está aqui o seu Instagram. O Eduardo vai colocar aqui para nós e o professor também já está convidado a conhecer a clínica, o Instituto Dr. Antônio de Bortoli aqui em Porto Alegre. Olha, esse programa de hoje eu tenho certeza que foi um presente. Agora que nós saímos do período de Páscoa, nós estamos estendendo, porque essas informações elas são um presente para a sua vida. Como bem disse o Dr. Antônio de Bortoli, a gente tem que se preparar para as fases da vida, né? E isso começa por uma boa alimentação, como ele disse, então vá à feira, né, Dr. Antônio? Exato. Cozinhe, prepare, põe uma música com 432 Hz, ilumine a sua casa e conheça um pouco mais da história, né, doutor Edson, doutor em teologia. Outra vez eu vou trazer o doutor aqui para falar sobre teologia, não é só coisa de padre, não. É para a pessoa que quer estender o seu conhecimento. Muitíssimo obrigado pela presença, professor, pesquisador Edson Rotem, é sempre um privilégio lhe ouvir. Muito obrigado, Cris, né, e também para um colega aqui, o doutor Antônio, né, e, na verdade, são ilhas de conhecimento, né? E todas as áreas vão interagir, né? Tanto para a saúde, para a história, mas principalmente pela saúde, né? Para a construção de um continente saudável. Doutor Antônio de Bortoli, sempre um privilégio lhe ouvir. O senhor fala com palavras que todo mundo entende. Eu tenho certeza que essa sementinha está lançada no seu canteiro, no seu coração. Tenha uma semana abençoada, muita paz, muita saúde, muita história e leia. E depois comente se a dica de leitura fez sentido. Até o próximo. Te bem com a vida.